Fala pessoal, do tipo de fonte que a gente sempre tem muita dor de cabeça para conectar são fontes ADBC, como por exemplo um conector com Firebird. A gente não tem isso nativo no Power BI, então você precisa baixar alguns plugins, algumas coisas, isso geralmente é meio chato. E esse vídeo que eu lancei lá em 2019 eu estou trazendo agora aqui para o canal da PowerTuning para você conhecer e saber como utilizar conexões ao ODBC, principalmente conexão a um arquivo do Firebird, a um FDB lá, por exemplo, tá? E aí já te pedi, se inscreve aqui no canal, dá o joinha, compartilha com os teus amigos esse vídeo, que isso com certeza vai ajudar muita gente, como ajudou mais de 30 mil pessoas que já tinham assistido esse vídeo até hoje. Então vamos lá explicar qual é a nossa questão, certo? Eu tenho aqui então a necessidade de conectar a uma fonte de dados, que quando eu vou aqui no meu obter dados, vou em mais, e aqui eu tenho uma lista, certo? E eu quero conectar um banco de dados, e aqui eu tenho uma série de bancos de dados disponíveis, próprios, já com conectores próprios, ok? Inclusive aqui a gente tem o nosso banco de dados SQL Server. Mas no caso, vamos dizer que eu tenho aqui um banco de dados Firebird. Eu não tenho nada de conector próprio para o Firebird. Então o que é que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que usar um conector meio universal, tá? Que é o conector de ODBC, de Open Database Connectivity, tá? Esse conector, ele vai usar uma DLL, um driver que a gente vai baixar, e ele vai traduzir esse banco de dados para um padrão legível para o Power BI, certo? Rafael, onde é que a gente consegue esse conector? No nosso amigo Google, certo? Então no Google simplesmente eu vou, ó, meu banco Firebird, ODBC, driver. Já vai me dar aqui, ó, o primeiro site é o próprio site do Firebird SQL, é o site oficial. E aqui eu vou escolher qual é o driver que eu quero baixar. No caso eu vou querer baixar o ODBC X64, porque o meu Power BI é 64 bits, certo? Vamos baixá-lo. Enquanto eu baixo, quando eu terminar de baixar, a gente volta. Ok, terminou de baixar o meu driver Firebird. Vocês podem ver ele aqui no cantinho. Já baixou aqui no meu Chrome. Vou dar um clique para ele poder abrir. Tá, situação de segurança, só executar. Simplesmente next, accept, next, 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 sem grandes problemas. Está dizendo que tem algumas aplicações que eu preciso fechar. Ok, fecha essas aplicações. Manda ele ignorar. E vamos aqui em next e finish. Pronto, finalizei, vai me dar um readme. Isso aqui não me interessa. E agora, Rafael, quer que eu vou aqui obter dados e vou procurar o Firebird? Não. Agora a gente vai usar uma coisa que vai ter aí no teu Windows. Você vai no menu iniciar e vai digitar ODBC. Você vai ver esses dois rapazes aqui. ODBC Data Source 32 bits e ODBC da fonte de dados ODBC 64 bits. A gente vai usar as 64 bits. Vamos clicar nela para abrir uma caixinha. E eu tenho aqui já algumas DSNs, tá? Que eu já criei de usuário, mas eu quero criar uma de sistema. É o melhor, beleza? Por que é melhor usar de sistema? Porque se algum outro usuário usa essa tua máquina, quando ele entrar, essa ODBC, essa DSN criada já vai estar disponível. Caso contrário, ele vai ter que criar um DSN. Tudo bem? Então vamos aqui. DSN de sistema, adicionar, e aqui vai me aparecer todos os drivers disponíveis para eu criar uma conexão ODBC.
eu vou usar aqui o Firebase Interbase, que é exatamente esse que a gente baixou, concluir, e aqui ele vai me pedir algumas informações. O Firebase tem algumas situações especiais, tá? Nessa questão do database. Não basta eu ir aqui e procurar onde é que está o meu banco. Eu tenho que fazer um caminho um pouquinho diferente, tá? E aí no seu banco pode ser que também esse caminho seja diferente. E como é que eu posso descobrir talvez esse caminho, Rafael? Tá? No meu caso aqui, o meu caminho eu já conheço, é servidor, barra, esse é o padrão aqui do Firebase, tá? Nome do servidor, barra invertida no caso, a porta 53052 ponto, barra, ao contrário, e o caminho, f barra forts, barra c, barra ac2.fdb. ac2.fdb é o nome do meu banco. Se eu não soubesse isso, eu sei que tem uma pasta, geralmente lá no teu sistema vai ter essa pasta, tá? Onde está a tua aplicação, c2 minha aplicação forts, ac, e eu tenho aqui o meu executável para abrir esse programa. Logo abaixo dele tem um rapazinho com um final chamado ini. Você clicar com o botão direito nele, em abrir com, ele pode te dar já a opção Block de Notas ou escolher outro aplicativo. Vou clicar em escolher outro aplicativo e ele vai me dar algumas opções, tá? Mais aplicativos, e aqui eu vou encontrar o meu bloco de notas se ele já não estivesse aqui, tá? Selecionar meu bloco de notas e dar um OK. Ele abriu o meu arquivo de inicialização. Nesse meu arquivo de inicialização aqui, nesse caso, ele tem os settings de conexões, tá? Ele já diz aqui, database URL é exatamente essa que a gente colou lá. Servidor barra 53052 barra fortes barra c barra c2.fdb. Sistema Fortes aqui é um sistema bastante usado em escritório de contabilidade, mas existem vários outros sistemas que usam essa mesma base Firebird. Aqui no caso do Fortes ele me pede um client, que é só uma DLL que eu preciso usar, mas na maioria dos sistemas isso não vai ser pedido para você, então essa parte aqui você não precisa se preocupar, ou se ele te der erro, tá? Você vai pedir o DLL para o teu distribuidor de sistema. Database account, eu vou dizer o nome do usuário do meu banco de dados, não é usuário do sistema, não confunda, usuário do sistema é uma coisa, usuário do banco é outra. O password, eu vou mandar ele testar a conexão. Então conexão foi um sucesso, deu OK, OK e OK. Então já está criado aqui minha DSN. Vou fechar também esse INI e vamos agora para o Power BI. Na obter dados, a gente vai clicar aqui embaixo, né? A gente quer escolher mais. E nós vamos escolher aqui procurar ODBC. ODBC. E qual é o DSN? Esse que eu acabei de criar, Fortes. Beleza? Dei um OK. E ele vai me mostrar aqui a lista de todas as tabelas que existem dentro desse meu banco de dados. Show de bola? Vou procurar uma tabela específica aqui. NFE. Vou marcar essa tabela. Quero ver o que é que tem dentro dela. Tá vazia. Vamos ver uma outra. NFM. Vai demorar um pouquinho. Tá avaliando. Provavelmente essa tabela é muito grande. Mas eu vou clicar em editar. Um probleminha aqui no Power BI com as conexões ODBC, quando você carrega dessa forma, selecionando qual é a tabela que você quer, ele geralmente demora bastante a trazer os dados para você. Tá vendo? Ó? Ele está aqui em cima, ó, pensando, processando. E como é que eu posso diminuir esse problema? Tá? Ó, tá aqui eu processando e vai demorar muito tempo para ele me trazer esse dado. Eu posso voltar aqui na minha fonte, certo? Aqui em fonte, na catraquinha,
Vou dar um duplo clique aqui na catraquinha. E eu vou nessa opções avançadas, tá vendo? E eu vou aqui fazer uma instrução select. Vou dar um select asterisco from NFM. Select from NFM, dá um OK. E ele vai me trazer muito mais rápido. Posso apagar essa última etapa aqui na navegação. E ele trouxe já a tabela rapidamente para a gente, do jeito que a gente precisa. Show de bola? E aqui eu poderia, lógico, também melhorar esse meu select. Eu quero trazer só as minhas colunas, emp underline código, vírgula sequencial, sec. São essas duas primeiras colunas, tá? E pronto, ele vai me trazer só as duas primeiras colunas. E está criada então a nossa conexão ODBC, utilizando um banco de dados que não está previsto aqui no nas nossas fontes de dados padrões do Power BI. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Se não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho e você vai receber os nossos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima!